texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, é muito claro. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se esse texto, é claro, está correto, por que Acã confessou seus pecados e não foi perdoado? Vamos explicar isso hoje, daqui a pouco na lição da Escola Sabatina. Aguardo você. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. A lição de hoje vai falar sobre escolhas fatais. Claro, se referindo às escolhas de Acã e o que deu errado com ele. E a gente vai hoje mostrar para você como fazer o certo e não como fazer o errado, aprendendo por contraste aquilo que Acã fez. A pergunta que surge é: se Acã confessou os seus pecados, deu glória a Deus, conforme Josué havia pedido que ele fizesse, por que ele não foi perdoado? O que estava errado com Acã? E nós vamos entender isso passo a passo enquanto formos analisando a lição. A lição de hoje está em Josué capítulo 7, versos 19 a 21. E a gente encontra aqui as atitudes de Josué para com Acã. Primeiro, Josué faz dois pedidos para Acã. O primeiro pedido é você dá glória a Deus, honra a Deus. Em segundo lugar, Josué pede: confessa o seu erro, o seu pecado, sem esconder nada. E logo em seguida, Acã segue as instruções de Josué. Mas se ele seguiu as instruções de Josué, confessou seus pecados, deu glória a Deus, por que mesmo assim ele não alcançou o perdão? Bom, a gente vai encontrar aqui a questão de uma semelhança muito grande entre a atitude de Acã e a atitude de Eva e Adão lá no Jardim do Éden. A gente pode entender que quando o pecado entrou no coração de Eva e de Adão, eles sabiam que tinham errado, mas eles se esconderam. Então a palavra esconder-se tem um significado muito interessante nessa questão aqui. Adão e Eva, eles tiveram os mesmos passos que Acã, ou seja, Acã teve os mesmos passos que Adão e Eva. Ele era um ofensor arrogante, assim como Eva e Adão foram também. Quando eles pecaram, eles seguiram alguns passos. Viram, Adão e Eva viu que a árvore era boa para se comer, e aqui Acã também viu, a palavra para ver é Ra, e finalmente que a árvore era desejável, Ramad, e finalmente tomou Lacac, ou Lacar, tomou do seu fruto. Em sua confissão, Acã admitiu que ele viu, Ra, no saque um belo manto, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro. Ele então os cobiçou, Ramad, e tomou Lacac, assim como no caso de Adão e Eva. Então isso tudo revela que o pecado de Adão, de Eva e de Acã eram o mesmo, a cobiça. E a cobiça na Bíblia é comparada à incredulidade. A gente só cobiça algo quando a gente não confia na providência de Deus. Assim foi com Adão, assim foi com Acã. O que levou Acã a cobiçar aqueles objetos? A sua incredulidade.
e ele querer resolver garantir à sua vida uma fortuna por conta própria, sem depender de Deus. Aqueles objetos eram condenados, deveriam ser exterminados, eliminados ou deixados lá. Mas ele cobiçou uma capa babilônica, ele cobiçou prata e cobiçou ouro. Quando a gente faz a comparação e o cálculo desses objetos nos dias de hoje, a gente encontra o seguinte, que a capa valia aproximadamente uns 10 mil reais. A prata que ele localizou, a quantidade de prata que ele escondeu, mais uns 10 mil reais. E a quantidade de ouro, calculado no peso de hoje, aproximadamente 210 mil reais. Então, quando você soma 210 mil mais 10 mais 10, o cálculo daquilo que Acã cobiçou e guardou dava em torno de 230 mil reais. Ele escondeu essas coisas para garantir seu futuro, o futuro da sua família. Mas o que é 230 mil reais perto da eternidade e da salvação? Se ele confiasse em Deus, toda a sua família, inclusive ele, teria uma vida eterna. Mas por 230 mil reais ele trocou tudo isso, jogou fora. Por que ele não foi perdoado? Porque Deus deu para Adão, para Eva e para Acã as mesmas oportunidades, o tempo. Se Adão e Eva tivessem confiado em Deus e vencido a provação, o teste do Jardim do Éden, o tempo iria provar que eles eram fiéis. Mas eles fracassaram. E Acã brincou com o tempo. E ele tinha toda a chance do mundo de confessar o seu pecado quando ele viu a derrota dos israelitas, quando ele viu Josué humilhado com os anciãos diante da Arca da Aliança, quando ele viu famílias sendo destruídas, com a perda de 30 homens aproximadamente, quando ele viu a sorte sendo lançada, era a chance dele, era a oportunidade dele confessar seu pecado. Mas quando ele confessa, é porque ele foi pego no seu pecado. O que ele tinha escondido veio à tona. E agora, quando ele confessa, é tarde demais. Meu querido, nós estamos vivendo hoje nos últimos momentos da oportunidade de salvação. A porta da graça está aberta. É tempo de a gente confessar nossos pecados, entregar nossa vida ao Senhor, com profundo arrependimento e mudança. Aproveite esse tempo. Ore pelos seus queridos para que eles também aproveitem. O pecado será perdoado enquanto a porta da graça estiver aberta. Quando a porta da graça se fechar, será tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da entrega e da confiança em Deus. Não troque Deus por nada neste mundo. Deixa eu orar por você. Senhor, nos dá a tua bênção e a tua graça, o perdão, hoje. Arrependimento, mudança de vida, hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia e você?